Olá, paz, amados. Mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E aquelas palavrinhas de sempre, não é? Faça sua inscrição, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Ainda a ministração passada, usando o capítulo 12, que Paulo escreve aos Romanos, peguei a primeira parte falando do serviço cristão prestado para com Deus, não é? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, mas no final eu li até o versículo 8. Nesta fala hoje, nesta reflexão para vocês, eu quero trazer o serviço cristão prestado para com a igreja. Então, todo cristão ele tem um serviço para com a igreja, ele tem um serviço para com Deus, ele tem um serviço para com a igreja e ele também tem um serviço para com o mundo. Penso que eu já inicio a outra semana falando do serviço cristão para com o mundo. E hoje eu queria ler os versículos 9 a seguir, que traduz bem qual deve ser o serviço cristão para com a igreja. Falamos ontem para com o mundo, para com Deus, e agora para com a igreja, né? Começa de que forma, irmãos? O serviço cristão para com a igreja, ela começa em cima daquilo que nos gerou. Nós fomos gerados no amor de Deus e começa: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E assim, quando a gente pega este conceito do meu serviço cristão para com Deus, fica alguma coisa até que supostamente gostosa, porque é para com Deus. Só que dentro do aspecto do serviço cristão para com Deus, o versículo 5 do capítulo 12 diz também: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, né? Tendo, porém, diferentes dons, então já traz um peso maior. Porque para servir bem a Deus, o seu trabalho para com Deus já inclui o corpo de Cristo. E o seu trabalho para com o corpo de Cristo, ele começa com um amor verdadeiro. Deus nos amou de forma verdadeira. Jesus, a Bíblia diz que em nos amando, ele nos amou até o fim. Deus é amor, é o que a gente traz como a essência de Deus. Deus é Espírito, Deus é amor, né? Como atributos também. E com isto devemos compreender que se Deus nos amou, logo este amor ele tem que ter uma amplitude dentro do corpo e posteriormente ele deve transbordar do corpo para fora. Mas eu só posso compreender a necessidade de acolher o mundo, de assistir o mundo, quando compreender a necessidade de estar sendo relevante como corpo de Cristo, ou trazendo a minha contribuição, ou o meu trabalho, ou o meu ministério para com o corpo de Cristo, não é? O amor ele não pode ter hipocrisia, mal do ponto de vista bíblico, relaciona-se às trevas e a tudo que diz respeito a este mundo e ao príncipe deste mundo, que também é tido como príncipe das trevas. As trevas, ela não rivaliza o reino de Deus. O reino de Deus não rivaliza as trevas, porque se fala de reino de Deus e reino das trevas, um rivalizando o outro, eu caio dentro de uma contradição chamado de maniqueísmo, onde as trevas e a luz têm o mesmo poder e a mesma força, e um fica tentando rivalizar o outro.
Mas quando você de fato se torna cristão, conduzido pelo Espírito Santo, trabalhando para Deus, você com muita naturalidade você vai detestar o mal apegando-vos, ou vocês estarão se apegando ao bem. Não porque o mal é treva e tem que ser combatido na mesma força. Não, o mal é trevas e onde a luz chega, a luz brilha e dissipa as trevas, não é? Então, todo mal eu traduzo assim, que sendo trevas ou escuridade absoluta, e se resplandece a luz, dissipa toda a escuridade, toda a maldade, com certeza. Então, a luz, ela traz este agente principal aqui que o próprio Jesus está falando, né? Sal da terra e luz do mundo significa que você pode dissipar todo tipo de trevas, não como sendo uma força contrária de mesmo poder, mas sabendo que o mal e as trevas é alguma coisa que sempre vai estar tentando pegar crentes desavisados, mas quando este crente sempre avisado, o mal para ele, as trevas é alguma coisa que pelo simples fato de ele compreender a necessidade de apegar-se ao bem, ele já está dissipando, ele já está totalmente subjugando. E quando do meu serviço cristão a necessidade de amar cordialmente, com amor fraternal, córdio, cardio, outra vez, né? Amar de coração, com amor fraternal. Então você ama de coração como você ama um irmão. É um irmão que foi gerado no mesmo ventre materno. Mas aqui, quando traz o conceito fraternal, fraternon também, esse conceito de fraternal, eu diria que ele tem um peso muito maior dentro deste contexto aqui, não dentro desta palavra, porque se você vai amar com amor fraternal, você foi gerado no mesmo espírito, ou pelo mesmo espírito que o seu irmão foi gerado, então fica muito fácil amar, é irmão, é cristão. E se tem uma coisa que a gente precisa fazer na igreja é aprender a dar honra aos outros. Gostamos de ser honrado e gostamos de desprezar os demais. E a Bíblia ela está fazendo uma proposta totalmente inversa, totalmente contrária, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou então você vai estar na compreensão daquele que no seu trabalho cristão vai estar servindo o próximo. E depende se ele é maior ou menor do que você, se tem uma mente mais privilegiada, menos privilegiada, você vai olhá-lo e honrá-lo. Você vai pô-lo como sendo a pauta do seu dia. Qual é a pauta do seu dia dentro da igreja? A necessidade de valorizar o irmão e de honrá-lo, não é? E com isto, se você traz esta proposta da honra, você vai ser zeloso, você não vai ser remisso no zelo, você vai ser fervoroso no Espírito. Fervoroso no Espírito aqui não é fervoroso no Espírito Santo, é na sua capacidade humana ainda. Qualquer Bíblia, o Espírito aqui está com E minúsculo, então está falando do Espírito do homem. Então você tem que ser fervoroso na sua capacidade de servir. Isto aqui, hoje a gente traduz por proatividade, não é? Servindo ao Senhor. E você vai sempre ter uma compreensão. Tem uma esperança proposta. Qual é? Vida eterna. Então deixa eu me regozijar nesta esperança. Deixa eu ser paciente na tribulação, porque lutas hão de vir. Mas deixa eu ser perseverante na oração. Porque se eu me alegro com a esperança, se sou paciente na tribulação e na oração e sou perseverante, com certeza eu posso prevalecer por mim e pelo próximo, pelo corpo de Cristo, não é? Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. A gente hoje não tem mais a capacidade de parar para ouvir ou parar para poder falar daquilo que nos aflige, daquilo que nos afeta para o próximo dentro da igreja, porque já trazemos uma máxima que é perigosa, né? Ninguém precisa saber dos meus problemas, senão eu mesmo e Deus. Necessariamente dentro do corpo de Cristo, todos estão compartilhando as necessidades, não é? Dentro desse conceito, principalmente dos santos. E hoje também você perdeu aquele conceito da igreja de há uns 10, 15 anos atrás,
do praticar a hospitalidade, ser hospitaleiro, receber bem o irmão em casa, convidá-lo para ir à sua casa, ter um tempo juntos. Era muito comum no passado você pegar aí uma família, trazer para dentro da sua casa, uma família de cristãos mesmo, e durante um dia ou uma boa parte do dia, tudo que você fazia com este irmão era testificar das maravilhas, era ler a Bíblia junto, orarem juntos, compartilhar mesmo da hospitalidade, almoçando juntos, jantando juntos, e assim por diante. E a Bíblia está propondo que o seu trabalho cristão para com a igreja cai justamente nesta dimensão. E se tem algum irmão que não te compreendeu dentro da igreja e ele está tentando te perseguir, você abençoa ele. Versículo 14 está propondo justamente isso. Você não amaldiçoa. A função do cristão não é de amaldiçoar ninguém, é de abençoar, não é? Então, eu falei em ministração passada, eu não sei se aqui no Café com Reflexão, ou mesmo no púlpito da igreja, que só tem dois segmentos que você tem que amaldiçoar. Você amaldiçoa o diabo e você amaldiçoa o mundo com toda a sua prática de esquema que milita contra a igreja. Estes você amaldiçoa, mas mesmo o próprio Deus, ele olha para o mundo amando, porque então ele usa de misericórdia. Agora, quando o mundo usa de perseguição para com a igreja, o mundo jaz no maligno. Então é uma questão simples e lógica também do abençoar e amaldiçoar. Você amaldiçoa as trevas e abençoa os cristãos. Fica bem dentro desta possibilidade. E para eu fechar esta reflexão, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A gente inverte sempre esta estrutura. A gente alegra com os que choram e a gente chora com os que estão alegres, não é? Porque parece que tem uma gama de inveja no coração humano, mas dentro do corpo de Cristo isto tem que sair. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então você vai estar alegrando com os que estão alegrando, você vai estar chorando com os que estão chorando, você vai pensar igual. A beleza da fé cristã é a igualdade de pensamento, porque é o Espírito Santo que nos conduz a este mesmo pensamento e você vai servir, você vai ser humilde e você não vai ser sábio nem arrogante aos seus próprios olhos. E aqui eu quero traduzir esta referência lida como serviço cristão prestado para com a igreja. Você presta um serviço cristão para com Deus, você presta um serviço cristão para com a igreja, e logo na segunda-feira você vai estar sendo esclarecido pelo que eu vou estar falando acerca do seu serviço cristão prestado para com o mundo. E com isso eu quero deixar aí paz. Deus seja convosco neste dia e mais uma vez beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês, queridos.